Olá, tudo bem com vocês? Esse final de semana assisti um filme Netflix, se chama Ava. Vocês já perceberam como no filme de espionagem, a assassina mesmo, ela acaba não tendo a identidade dela revelada? O 007 é assim nos filmes de espionagem, esse também não é diferente, é interessante, é um filme de bastante ação e mostra muito como ela acaba não sendo autêntica nos papéis sociais. Cada momento ela troca peruca, ela se apresenta com uma identidade, com um passaporte falso. O interessante que me veio, será que na nossa vida social também não existe essa situação? Que momento que nós podemos ser autênticos, que momento que nós não podemos ser autênticos? E interessante lá no filme, o Ava, que a todo momento parece realmente que ela é uma outra pessoa. Então esse é o exemplo de que todos nós podemos colocar as máscaras, não só essa de tecido do Covid que nós utilizamos, mas utilizar máscaras que você é aceito socialmente, que você é aceito naquele grupo. Você pode ir cristalizando ao longo do tempo, falando o que o outro quer ouvir. Qual que é o perigo disso? É quando você se desconecta, se despersonaliza de si mesmo e acaba não sendo mais autêntico consigo mesmo. Da abordagem que eu venho, é bem interessante que ele vai falar o quanto é importante a criatividade, o gesto espontâneo. E lá no filme tem uma situação de conflito dela com a própria mãe na infância, que ela vê o pai traindo a mãe e quando ela vai falar para a mãe da traição, o pai seduz a mãe falando que ela roubou um dinheiro da carteira dele. E essa situação a traumatiza. Por quê? Porque a mãe não defendeu ela diante do pai. Nunca mais ela quis ser espontânea, ser verdadeira ou contar a verdade, porque nem o pai e nem a mãe foram a favor dela e aceitaram como a verdade o que ela trazia. E aí essa memória vai aparecer só lá, diante de uma situação que isso que a gente chama de trauma, que se questiona dentro dela o porquê de não ser verdadeira, o porquê que um assassino, por exemplo, ele fica no falso self, ele nunca revela a verdadeira identidade dele. E será que diante da sociedade nós somos autênticos, somos verdadeiros com o outro e conosco mesmo? O medo de expressar diante do outro é um medo internacional, o medo número 1 do mundo é as pessoas serem rejeitadas, não serem aceitas, a rejeição de não ter conteúdo do assunto e também tem as questões afetivas e emocionais, o ser extrovertido. Grande parte desse medo é de ser rejeitado mesmo e de não ser aceito socialmente. Lembrei do filme O Discurso do Rei, que ele tem essa gagueira e como é difícil para ele em plena guerra se reconhecer como autoridade, como rei. Então esse poder de oratória, tem tantos cursos em torno disso, uma crise forte, existencial do jovem, é quando ele se depara, principalmente nesse momento de pandemia, tudo fechado, não sabe se o cursinho abre, se fecha, se é online, e o que fazer da vida. Remete quem você é, o que você quer e para onde você quer ir. Falta um conhecimento de si mesmo, de poder olhar quem eu sou para resolver esses conflitos internos e essas perguntas: para onde eu vou, o que eu vou fazer da minha vida, é se conhecer. E se conhecer não é tão difícil assim, às vezes pode fazer um percurso também contrário, o que eu não gosto. Por isso que as orientações vocacionais são bem-vindas, e a psicoterapia para autoconhecimento também. Eu preciso saber quem eu sou para eu fazer isso da minha vida há 40, 50 anos. Eu preciso me reconhecer para que venha, além da realização profissional, a realização pessoal. Hoje também está rolando as influencers, falando dos dois lados, tem o lado bom disso e tem o lado ruim, as informações, o entretenimento, a diversão, se descontrair, relaxar, dar risada, brincar. Mas o lado ruim de comparar minha vida com a vida do outro, o outro é uma outra pessoa. Eu não sei se na realidade aquela pessoa está realmente vivenciando aquilo, porém vai me gerar muito sofrimento, muita frustração
se eu me comparar e na prática eu não sentir que a vida do outro e a minha é igual, porque o outro é uma outra pessoa, tem uma outra história e muitas coisas que nós vivemos desde a época do teatro, do cinema, das segmentações dos canais a cabo até os dias de hoje com o mundo digital, é muito dentro de um fake, de um falso selfie. Por isso que a autenticidade e não comparar com o outro é uma regra aí número 1 da psicologia. Nunca se compare com o outro. É como o tamanho do sapato. Se o meu sapato é 34, eu não vou poder calçar o 40 e vice-versa. Como os jovens sofrem pressão diante dos adultos, os pais idealizam muito os filhos também idealizam muito os pais, mas existe aí um padrão, às vezes, de profissões. É muito comum na clínica a gente receber um personagem que ele quer ir para o teatro, o outro que ele quer ir para o cinema, o outro que quer fazer uma carreira de balé, de esporte, de alto rendimento, jogador de futebol, e o pai muitas vezes já é advogado ou ele era cirurgião plástico famoso, e aí esse jovem, esse adolescente vem com os cabelos arrepiados, cheio de piercing, e questionando o que ele faz para suportar essa pressão, né? Porque eu não posso ser o desejo do outro, senão eu passo a não existir. E é muito importante, mesmo com toda a dificuldade que às vezes a carreira é fora aí de um padrão, inclusive de Brasil, que uma bailarina precisa ir fora realmente, o personagem que sabe quem ele quer e para onde ele vai, ele precisa muitas vezes se conhecer, ou vir para uma terapia para poder se esvaziar um pouco da pressão, da cobrança do pai, da mãe, da família e aprender a construir sua identidade. Eu sou a Crista Bay, psicóloga. Se você gostou, deixe o seu like e não se esqueça de se inscrever no canal, que às vezes a gente esquece de se inscrever. E eu estou aqui toda semana com os vídeos e com os temas diversificados. Durante a semana tem as postagens também, de acordo com o tema.